Powerless, vale ou não a pena a leitura? É isso que a gente vai descobrir hoje. Oi, eu sou a Malu, e o vídeo de hoje é o primeiro episódio da série Além da Capa, que é a série onde eu vou ler pra vocês livros que estão em alta, ou que vocês vão escolher, e dizer se vale a pena mesmo a leitura ou se é só modinha. Porque assim, a gente sabe que hoje em dia, com o BookTok, BookGram, tem tanto livro sendo indicado, e muitas vezes a gente se atrai por uma frase de um livro, ou uma parte de um livro, que a gente fala, caraca, que obra, meus amigos. Mas quando a gente vai ler, não é nada daquilo que prometeu. Então eu resolvi que eu vou me sacrificar um pouquinho por vocês, porque assim, eu sei que eu vou ler algumas bombas aqui, mas também sei que às vezes a gente vai achar umas pepitas. E o livro da vez é Powerless. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like e vamos parar de enrolação e bora pro vídeo. Powerless foi escrito por Lauren Roberts, que é uma autora norte-americana que ficou conhecida principalmente pelo TikTok, onde começou a postar trechos e algumas migalhas do que seria o seu livro. E assim, ela viralizou e ficou muito conhecida pela comunidade do BookTok. A trilogia de Powerless é composta por 3 livros: Powerless, que é o primeiro livro, Reckless e Fearless. Além disso, ela tem um spin-off, Powerful, mas dentre esses livros, nós vamos focar no primeiro. Powerless se passa em Ilia, um reino dividido entre pessoas que têm poderes e pessoas que não têm e que são consideradas inferiores por causa disso. A protagonista, Paige Gray, é uma ordinária e ela basicamente vive tentando sobreviver fingindo não ser uma. Como ela faz isso? Simplesmente ela finge que tem um poder. Só que tudo muda quando ela salva um dos príncipes, e ela é escolhida para representar a cidade dela, a casta dela, vamos dizer assim, em um tipo de torneio, uma competição, que é onde vários jovens com poderes, meu Deus, onde é que ela se enfiou? Vão literalmente tentar lutar pela sua vida e tentar vencer. Só que a questão é que a Paige não tem poder nenhum. E aí a gente vai acompanhar toda essa saga de como ela vai fazer pra estar nessa competição. Se alguém descobrir que ela não tem poder, daria muito ruim pra ela. Além de tentar sobreviver também, sabendo que todos à sua volta estão totalmente em vantagem por causa dos seus poderes. É um livro com mistura de ação, intrigas políticas, jogos mortais, discussões ali entre os jogadores e, é claro, romance. Bom, e a primeira coisa que eu tenho pra falar aqui pra vocês é sobre a leitura em si, a fluidez, o ritmo. Eu sinceramente achei a escrita desse livro bem fácil de acompanhar. Mesmo com cenas de ação, violência, universo com poderes, construção do universo, eu achei a narrativa bem fácil. Não é aquele texto pesado que você fica ali tendo que ler e reler várias vezes porque você não entende aquilo que você tá lendo. Porque, sei lá, talvez seja um texto mais arrastado, algo assim. Eu não vi isso aqui. Eu acho que uma coisa que ajuda também nessa fluidez é que os capítulos são alternando pontos de vista dos personagens principais, que é a Paige, como eu já apresentei, e o Kai, que é um dos príncipes e o príncipe que ela salvou e que fez com que ela entrasse na competição. Então eu acho que esse fato de alternar um ponto de vista com o outro torna muito mais rápida a leitura, porque você vê aqui o que ela tá fazendo e em seguida você vê o que ele tá fazendo e aí não fica uma coisa muito chata, muito monótona, sabe? Além de que a gente tem capítulos que são muito pequenos também. Eu lembro que tiveram vezes que eu li alguns capítulos que tinham uma página e meia. Então, realmente, é uma leitura bem rápida. Contanto que, tipo assim, eu sou uma pessoa que eu já leio muito rápido livros. Pra vocês terem noção, esse livro tem 462 páginas, mais ou menos. Eu não vou saber o certo porque eu li pelo Kindle, então a contagem de páginas é diferente. E eu levo pra ler um livro de 460 páginas, 500 páginas, que assim, tá aqui pra virar um calhamaço. Se o livro me prende e eu gosto da história, eu leio em, sei lá, 3 dias. Pra vocês terem noção, eu li A Quarta Asa, que tem, se eu não me engano, 560 páginas. Deixa eu ver. Mas eu li simplesmente em 3 dias. Só que independente de eu ser uma leitora que eu leio muito rápido, pra Powerless foi uma situação mais singular, porque eu tava numa semana de prova, eu tinha que entregar trabalho, eu tinha que estudar, enfim. E eu não podia me dar o luxo de ficar lendo como eu leio normalmente, até tarde ou enfim. E mesmo assim, lendo picado, lendo quando eu tinha tempo, eu consegui ler esse livro em uma semana, levando em conta que tiveram dias que eu não li quase nada. Então, pra vocês terem noção de como é um livro de leitura bem rápida, sabe? É bem fluido. Falando agora sobre os personagens, o desenvolvimento deles, as relações deles, se tem uma coisa que eu não posso dizer é que não tem química entre os personagens principais. Gente, eles têm uma química muito absurda. Eu fui lendo esse livro fazendo anotações de cada capítulo que eu fui lendo. Então, assim, eu acho que a coisa que eu mais escrevi aqui foi que eu amava a implicância entre os dois. Não é um Enemies to Lovers, mas é um romance meio proibido, sabe? Meio que o pai dele não
tá muito afim que eles se envolvam, até porque ela também não vai muito com a cara do pai dele. Tem aí a questão do Kit, que é o irmão do Kai. Eu fiz um vídeo pro meu Instagram. Muita gente esteve de acordo comigo, ainda bem, porque eu fiquei com medo de ter interpretado o personagem errado, mas eu tenho muito ranço do Kit, e no final do livro, inclusive, peguei mais ranço ainda. Não é um spoiler, porque desde o primeiro momento vocês vão ver isso. Ou se vocês assistiram no meu Instagram, vocês também já sabem. Mas ele é um talarico. Então, tipo, tem a questão de que o irmão dele se aproxima dela. E só pra explicar rapidinho quem é o Kai ele é um príncipe, só que ele não é o herdeiro do trono. Ele é destinado a ser o executor do irmão dele, basicamente quem vai fazer o trabalho sujo para o irmão, sabe? E quem vai matar os ordinários. Tá entendendo por que o romance deles é um romance proibido? Porque se um dia o Kai souber que a Paige é uma ordinária, dá ruim, meu filho, dá ruim. Eu amo o jeito implicante do Kai, eu amo as frases icônicas que ele lança. Inclusive, eu comecei a ler esse livro e pensei em trazer pra vocês por causa de um trecho que eu vi no TikTok ou no Instagram, eu não lembro ao certo onde que foi. E eu vou dar esse spoilerzinho, porque você provavelmente já viu na sua For You ou timeline, da Paige perguntando pro Kai qual era a cor favorita dele. E ele fala o seguinte: eu nunca tinha pensado sobre qual seria minha cor favorita antes, porque não tinha visto uma que fosse digna desse título. Ele basicamente estava dizendo que a cor favorita dele era a cor dos olhos dela. Interpretem como vocês quiserem. Então, tipo assim, eu acho que tem umas frases icônicas aqui, implicâncias icônicas aqui entre o casal. Essa parte eu não tenho o que reclamar, realmente eu acho muito boa. Em contrapartida, eu acho que tem personagens que foram muito mal desenvolvidos. Não mal desenvolvidos, mas eu acho que eles foram pouco desenvolvidos. Um exemplo que eu poderia dar é o da Adena, que é a melhor amiga da Paige. Por mais que eu saiba que tem o conto dela depois, que é o livro Powerful, e provavelmente desenvolve ela mais ali, porque é um conto sobre ela, eu acho que a amizade delas foi pouco desenvolvida ali, sabe? Eu não senti de verdade essa conexão. Eu não sei se fui eu, e talvez eu tenha que ler algum outro dia de novo pra poder tentar sentir isso de novo. Eu não sei se pra você que já leu você sentiu essa mesma coisa, mas eu senti que foi pouco desenvolvida essa amizade, sabe? A gente vê no início ali um pouquinho, depois a gente vê durante a história que aí acontecem coisas que elas ficam mais próximas ali no dia a dia, só que não desenvolve tanto. E inclusive no final do livro, que tem um acontecimento bem importante que envolve a Adena, eu sinceramente eu não senti a emoção que eu sei que a autora queria que a gente sentisse. Eu tentei sentir, confesso, mas não me pegou muito. Outra coisa que eu achei um pouco mal desenvolvida foram alguns personagens que simplesmente parece que foram colocados ali só pra tapar buraco porque precisava de personagem. Lembrando que eu tô falando aqui baseado no primeiro livro, então se o que eu estiver falando aqui for resolvido, for respondido, for, enfim, nos outros livros, eu ainda não posso opinar muito sobre isso baseado nisso. Mas, por exemplo, a Blair, esse ciúme que ela tem, esse ódio que ela tem pela Paige, essa rivalidade, eu não entendo. É simplesmente, e do nada apareceu a Blair ali e... entendeu? Um ódio tão forte assim teria que ter mais explicação, eu acho. Pode ser que vocês achem que não é necessário essa explicação, mas é um ciúme que, não sei, eu acho que é um ódio que, assim, é um ódio muito forte. Se fosse só, sei lá, uma pequena rivalidade ali, tudo bem. Porque, afinal de contas, elas estão ali numa mesma competição, que tá uma contra a outra, como qualquer outro competidor, então é normal que tenha esse ódio. Mas esse ódio de uma maneira tão pessoal, eu acho que merecia um desenvolvimentinho a mais. Mas eu também não sei o que vai acontecer nos outros livros. Eu espero que tenha sido um pouco mais desenvolvido. Eu não sei se eu soube explicar muito bem. Mas vocês entenderam? Espero que sim. Outra coisa que eu acho que poderia ter sido mais desenvolvida, e agora um alerta spoiler pra vocês, é o fato dela ter entrado pra Revolução. Eu acho que foi muito do nada. Entendeu? Do nada, ela foi pra casa dela e do nada, tá, vou fazer tudo que vocês me mandarem fazer. Ela simplesmente confiou cegamente neles de primeira. Eu acho que de ambos os lados, na verdade. Tanto ela em acreditar tanto neles, confiar tanto neles, a ponto de, tipo, colocar a vida dela em risco, que já estava em risco só pelo simples fato dela ser ordinária. Tipo assim, o que eu me perguntaria se eu fosse a Paige? Beleza, vocês estão aqui na minha casa, vocês estão falando e tal, não, mas quem garante? Meu pai não tá mais aqui. Posso mesmo confiar em vocês? E eu acho que da mesma forma ao contrário. Eles confiaram muito nela só pelo simples fato dela ser filha de quem ela era. Será que nunca passou na cabeça deles algo do tipo, tá, o pai dela tava na revolução, mas será que ela também tem essa mesma visão? Será que ela também é alguém que a gente poderia colocar a mão no fogo? Será que nunca passou esses questionamentos, sabe? Porque por mais que ela seja ordinária, por mais que ela seja filha de quem ela era, em uma situação onde é uma revolução, onde as pessoas estão correndo o risco de morte, onde as pessoas estão ali se escondendo, se camuflando e procurando estratégias pra... enfim, e tudo isso
contra uma grande elite, contra um grande governo, sabe? Não é uma coisa bestinha. Mas assim, eu entendo que possa ter sido a intenção da autora, principalmente depois de ler o final. Então, pra esse, eu até que passo o pano um pouquinho, porque eu ainda vou ler o segundo livro. Mas se Reckless não responder as minhas perguntas e não desenvolver um pouco mais, esse questionamento ainda fica de pé. Mas se responder, eu retiro o que eu disse. Mas assim, esses pontos de desenvolvimento de personagens, de algumas situações que eu acho que poderia ter acontecido, não fizeram em momento nenhum eu querer parar de ler por causa disso, tá? Foi realmente coisas que eu acho que poderia ter sido um plus ali, que deixaria a experiência da leitura um pouco melhor. Mas agora, vamos falar sobre uma coisa que realmente me fez questionar se eu continuaria ou não lendo, mas que eu resolvi simplesmente relevar para que eu conseguisse terminar o livro. As referências. Eu sei que tem polêmicas sobre isso, sobre plágio, inspiração, referência, enfim. Eu sinceramente não sei o que a Lauren disse sobre ter se inspirado em algumas trilogias, em algumas séries, em alguns livros, mas é uma coisa que me pegou bastante, especialmente no início do livro, antes de eu decidir simplesmente ignorar, entendeu? Eu encontrei referências de A Seleção, Divergente, Jogos Vorazes, e eu tenho certeza que se eu tivesse procurado um pouco mais, eu teria achado mais referência. Muita gente questiona se é referência, se é inspiração, se é plágio de fato, como eu disse, porque existem realmente coisas que é aquele copia, mas não faz igual, mas a pessoa faz igual, que dá pra ver. Um exemplo fortíssimo de referência que me matou e que eu queria jogar tudo pro alto, porque eu disse, não é possível. Tudo bem ela se inspirar, mas por que não mudou nem a cor do cabelo do personagem? Simplesmente, nós temos o mesmo personagem, as mesmas características. A única coisa que muda é que nos Jogos Vorazes é um homem, o Caesar, e em Powerless é uma mulher, a Tella. As entrevistas dos participantes é o mesmo formato. Tem a questão dos apoiadores também de Jogos Vorazes, né? A galera que vai patrocinar ali os jogadores. Tem o querido creme mágico que cura as feridas, igual curou a Katniss da queimadura. Então, assim, essas referências são coisas que me pegaram muito no início do livro. Mas eu sei que existem outras referências que eu não conheço, porque eu, por exemplo, posso não ter lido livros e tudo mais, que eu já vi a galera comentando. Então, assim, são coisas que a gente nota, sabe? E que a gente sabe que a pessoa se inspirou muitíssimo. E aí é se questionar se realmente é inspiração ou se a pessoa realmente copiou. Mas apesar de todas essas referências, eu achei que no decorrer do livro, a história foi se desenvolvendo de uma maneira legal. As referências, pelo menos que eu conhecia, começaram a não ser tão frequentes assim, e a história foi meio que tomando seu próprio rumo. Mas então, Powerless vale a pena ou não? E a minha resposta é depende. Se você ama um estilo de história que é fluida, que é rápida, não é aquela leitura muito pesada, sabe? Se você é um leitor que gosta de histórias leves, mas leves lembrando que não é necessariamente do conteúdo em si, até porque estamos falando aqui de competições onde pessoas morrem a todo instante, com um romance com uma construção legal. Inclusive, se você prefere evitar e gosta de livros que não tenha hot, esse livro é pra você. Porque esse livro é totalmente livre de hot, mesmo que os personagens tenham uma química enorme. Que tipo assim, só deles se olharem, você sente a tensão no ar, sabe? Só que tudo isso sem focar necessariamente no sexo. Deixando a história focada totalmente no enredo e no desenvolvimento do sentimento ali dos personagens. Agora, se pra você é muito importante um desenvolvimento mais profundo do universo, dos personagens, das relações entre eles, das decisões deles, ou então se as referências são uma coisa que pega muito pra você, se você não quer se deparar com algo que você já leu algumas vezes por aí, isso talvez pode te incomodar a ponto de te fazer desistir da leitura, porque talvez você não tenha o mesmo sangue de barata que eu tive de simplesmente ignorar. Talvez Powerless não seja uma escolha pra você. No meu caso, eu gostei da leitura, eu achei que a história foi cativante, conseguiu me divertir, conseguiu me prender, e olha que eu não sou o tipo de leitora que tem pena de abandonar livro no meio do caminho. Mas eu gostei, me deixou com um gostinho de quero mais no final, me deixou com vontade de ler o segundo livro, e mesmo com as questões que eu falei aqui pra vocês, nenhuma delas me fez desistir da leitura. Por isso, a minha nota final pra esse livro seria 8,5 de 10. E como eu disse, eu realmente tô animada pra ler as continuações. Mas é isso, esse foi o primeiro episódio de Além da Capa. Me conta aqui nos comentários, você já leu Powerless? Se sim, me diz aqui se você concorda com o que eu disse nesse vídeo, ou se tem alguma coisa que você achou e acabou que eu não trouxe pra cá, que eu quero saber a opinião de vocês também. E não se preocupe, eu vou trazer também os outros livros, e no final vamos chegar ao veredito se vale a pena ou não ler a trilogia em si. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like. Não se esquece de se inscrever pra você não perder mais nenhum vídeo dessa série. E também os outros vídeos que eu trago pra vocês aqui no canal. Não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. Mas é isso, a gente se vê na próxima. Beijo!